É com imenso prazer que nós retornamos aqui na Quarta Nobre. Eu acredito que já seja a quarta oportunidade que nós estamos aqui, proferindo uma palestra para os nossos colegas corretores. Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento à presença dos colegas, à presença dos senhores. Mandar um abraço ao pessoal que está nos acompanhando também pela TV Cresce. Tenho aqui já notícia de várias pessoas que estão nos acompanhando pela TV Cresce, inclusive conhecidos já. Tem uma colega minha, inclusive de faculdade, que hoje trabalha em imobiliária, corretora também, e que está nos acompanhando pela TV Cresce. Se você estiver nos acompanhando, então, muito obrigado. Gostaria de mandar um abraço bem carinhoso para vocês e dizer o seguinte, que apesar de ser um grande prazer estar aqui, eu tenho um compromisso, né, de sempre procurar trazer um tema novo para os nossos companheiros aqui do Cresce. Quando o pessoal do departamento de eventos me perguntou se existia algum tema interessante para nós falarmos sobre a área previdenciária, eu falei, olha, nós temos aqui uma mudança expressiva, uma inovação que atende e que garante um benefício especial para uma determinada coletividade e que se trata de, na verdade, um avanço social de uma forma gigantesca no nosso país. E esse é o tema que nós oferecemos para o Cresce e tivemos aí ressonância. O Cresce abraçou esse tema e é por essa razão que nós estamos aqui, nessa noite de hoje, para falar sobre algo que é de uma extrema importância para a sociedade em geral, que é a aposentadoria especial para aqueles segurados da Previdência que são deficientes. Como já até adiantado anteriormente, eu vou pedir para vocês, para nossos colegas, inclusive para quem nos está acompanhando pela TV Cresce, que vamos deixar as perguntas para o final da exposição e também as interações para o final, para ter a oportunidade de todo mundo poder falar e a gente conseguir esclarecer com toda a tranquilidade as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, né? Antes de mais nada, nós temos que falar um pouco como funciona a Previdência social no nosso país. Porque quando nós lemos, talvez, o título da nossa palestra de hoje, o tema da nossa palestra, pode dar a entender que qualquer pessoa portadora de uma deficiência teria direito a uma aposentadoria especial. E não é, na verdade, bem isso que nós estamos dizendo e falando na noite de hoje. Nós vamos aqui tratar sobre um benefício destinado àquela pessoa que é portadora de uma deficiência, ou então, que no decorrer da sua vida foi acometida de uma deficiência e que, por essa razão, ela contribuiu à Previdência Social e terá direito a uma aposentadoria com um tempo reduzido, ou então com uma idade reduzida. Essa, então, é a perspectiva que a gente tem que adotar. Essa pessoa, então, esse deficiente, ele tem que manter uma relação com a Previdência, uma relação contributiva. Até porque tem muita gente que pensa o seguinte, que qualquer pessoa, mesmo não tendo contribuído à Previdência, pode ter direito a um benefício, simplesmente pelo fato de possuir uma deficiência. Nós vamos aqui fazer uma distinção. Mais para frente na palestra, eu vou exemplificar para vocês que existe sim uma possibilidade de uma pessoa que nunca contribuiu ter direito a um benefício, mas não será essa aposentadoria. Essa aposentadoria aqui, para deixar bem claro, pessoal, essa aposentadoria aqui é para aqueles que contribuem à Previdência Social e que, como o próprio nome diz, são possuidores de uma deficiência. E nós vamos explicar mais para frente como isso vai se desenrolar. Primeiro de tudo, nós temos que saber quais são os benefícios que existem hoje pagos pelo INSS, por esse órgão da autarquia, para os segurados da Previdência Social. Quais são os benefícios que nós temos hoje? Para aqueles que pagam a Previdência, o que é que ele pode esperar do INSS? Olha só, aposentadoria por tempo de contribuição, aquela aposentadoria com 35 anos para o homem, com 30 anos de contribuição para a mulher. Aposentadoria especial, e não vamos confundir com a aposentadoria especial do deficiente. Essa aposentadoria especial aqui é para aquelas pessoas que trabalharam em contato com agentes nocivos, substâncias químicas, condições agressivas à saúde, com calor intenso, eletricidade, e que, por essa razão, elas terão direito a uma aposentadoria com tempo diminuído. Essa é a aposentadoria especial clássica. A aposentadoria por invalidez
Essa aqui, como o próprio nome diz, para aquela pessoa que acabou ficando inválida para conseguir trabalhar. Por uma situação de saúde, seja uma doença, seja uma enfermidade, um acidente, ela ficou impossibilitada de continuar trabalhando e ela terá direito, se reconhecida essa invalidez, a um benefício da Previdência que substituirá, pelo menos em parte, não é verdade? Aquele salário que ela recebia enquanto estava nativa. Auxílio acidente, que é um benefício parcial para quem teve uma diminuição da capacidade de trabalho, também por um acidente ou por uma enfermidade. Auxílio doença, que é aquela famosa caixa, né? O segurado foi para a caixa, na verdade. Ele está afastado por motivo de doença, impossibilitado de trabalhar, e se essa impossibilidade for temporária, ele terá direito a receber esse benefício enquanto estiver temporariamente incapacitado para trabalhar. Salário maternidade devido a gestantes. E, além do mais, além dos benefícios que estão destinados aos segurados, nós temos também os benefícios destinados aos dependentes, aquelas pessoas que dependem do auxílio financeiro do segurado, aquela pessoa que paga a contribuição à Previdência Social. E quais são os benefícios? Pensão por morte e o auxílio reclusão. A partir agora, com a inovação que foi trazida por uma lei complementar, a Lei Complementar 142 desse ano de 2013, um decreto aprovado no dia 8 de maio desse ano, dentro desse rol aqui, nós teremos agora a aposentadoria especial para o deficiente, que é o tema da nossa palestra na noite de hoje. Então, além desses temas, desses benefícios, nós temos também a aposentadoria especial para o deficiente. E qual é a origem dessa aposentadoria especial para o deficiente? A aposentadoria especial para o deficiente nada mais é do que o reconhecimento de que o deficiente que trabalha, que contribui à Previdência Social, ele está em uma condição de desvantagem competitiva no mercado de trabalho, por força dessa sua deficiência. Isso é óbvio. O que o Estado, o que o governo faz aqui, na verdade, nada mais é do que fazer uma ação afirmativa. O que são ações afirmativas? São medidas adotadas pelo Estado para reconhecer e tentar amenizar desigualdades históricas. E funcionam assim como existem nas políticas de cotas, de acesso ao mercado de trabalho para deficientes, de acesso a universidades públicas para pessoas carentes, para os negros, para os índios e para as outras populações reconhecidas assim como minorias. Essas ações afirmativas servem, então, justamente para reparar desigualdades sociais. O que aconteceu para surgir essa aposentadoria, então? Em 2005, a nossa Constituição Federal, ela sofreu uma alteração para reconhecer que seria possível, a partir de então, a partir de regulamentação da lei, reconhecer um benefício com tempo diminuído para aquela pessoa que, muito embora seja deficiente, conseguiu contribuir à Previdência Social. O que fez, então, a partir dessa inovação, nós tivemos uma alteração através de emenda constitucional. Olha só, olha o histórico. Em 88, quando foi promulgada a nossa Constituição, não existia especificamente nada tratando a respeito desta aposentadoria com tempo diminuído para o deficiente. Houve necessidade de uma alteração na Constituição, através de uma emenda constitucional, a de 47 do ano de 2005, para que se pudesse reconhecer uma aposentadoria especial com tempo diminuído. Nesse mesmo ano, um deputado chamado Leonardo Matos, hoje ele é vereador, se não me engano, lá em Belo Horizonte, ele apresentou um projeto de lei complementar, justamente o objeto que foi agora aprovado e que vai começar a vigir agora a partir do dia 8 de novembro. Lei Complementar, número 142, de 8 de maio de 2013. O projeto dele, olha, demorou 8 anos tramitando em nossas casas legislativas
para só a partir de então ele vir a ser regulamentado no dia 8 de maio. E veja só, ele foi aprovada, essa lei complementar foi aprovada e ela ainda depende de uma regulamentação. Vocês hoje aqui terão contato com a espinha dorsal dessa lei complementar, que trata desses requisitos para a concessão da aposentadoria especial, mas ela depende ainda de uma regulamentação para especificar como será processada, como será definida as condições que serão deferidas essas aposentadorias especiais. Primeiro de tudo, nós temos que definir, então, procurar definir, não é verdade? O que seria, então, a deficiência. Isso é importante porque, obviamente, nós teremos aqui muitas discussões por parte dos segurados da Previdência perante o INSS. Não dá para a gente esquecer que o INSS é um dos maiores réus que nós temos no nosso judiciário. As ações que existem contra o INSS são a de maior número no judiciário e atravancam o andamento dos demais processos na Justiça Federal e também na Justiça Estadual. Certamente, muito embora seja um avanço que nós temos aqui, será objeto de muita discussão. Veja só, pela classificação internacional de doenças, de deficiências, que foi aprovada pela Organização Mundial de Saúde, deficiência é uma perda ou anormalidade de uma parte do corpo ou função corporal, incluindo as funções mentais. Isso eu fiz questão de destacar para vocês, porque eu tenho visto muitas pessoas dizendo que essa aposentadoria especial será destinada unicamente para os deficientes físicos, e não é verdade. Pessoas com deficiência intelectual que possam ter contribuído à Previdência, inclusive trabalhando, eu conheço alguns casos, inclusive, elas terão direito a essa redução do tempo aqui, para conseguir uma aposentadoria especial. Segundo essa lei complementar, a deficiência seria o quê? Deficiente é todo aquele que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial. Uma pessoa que tem uma perda de um dos sentidos, perda de audição, perda da visão, ela pode, então, ser enquadrada nesse conceito de deficiência. Uma pessoa com perda, uma deficiência intelectual, ela pode estar enquadrada nessa situação aqui também. Muito embora vocês possam não ter alguma deficiência, mas certamente conhecem alguém que possa ser portador de deficiência e que possa aproveitar dessa inovação legal. Essa é a importância do tema. A Organização Mundial de Saúde estima que 10% da população de cada país, em tempo de paz, é bom lembrar, é possuidora de alguma espécie, alguma modalidade de deficiência. Por essa razão, a importância desse tema. O que nós temos aqui, então, é um reconhecimento de um princípio da igualdade. Eu não quero entrar em pormenores, mas nós temos que reconhecer aqui, através dessa ação afirmativa, que não é possível se admitir que pessoas em condições de desvantagem tenham que contribuir pelo mesmo tempo de contribuição para conseguir se aposentar de uma pessoa que não tenha nenhuma deficiência. O que a lei faz, então, é reconhecer, sim, a igualdade. E a igualdade, o que é? Igualdade, o princípio da igualdade nos diz o seguinte, que nós temos que tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, na medida em que essas pessoas se desigualam. Esse conceito ele ficou famoso na fala de Rui Barbosa, naquela famosa oração aos moços, né? Ele disse, naquela oportunidade, justamente esse princípio. E, a partir de então, muito embora ele não tenha criado esse princípio, isso é princípio, na verdade, já desde a filosofia grega, ele começou a ser adotado, tendo essa nova visão de um tratamento igualitário para as pessoas que estão
em condição de desigualdade. Vejam bem, até o momento de hoje, uma pessoa que seja deficiente e que ela trabalhe e consiga contribuir à Previdência mediante uma colocação no mercado de trabalho, ela se encontra em uma condição de desvantagem perante as outras pessoas. Por quê? Além da própria discriminação que nós sabemos, isso é claro, evidente, a discriminação que existe para essa pessoa ser admitida no mercado de trabalho, essa pessoa poderá ter dificuldades de locomoção mediante o uso de transporte público, aceitação no mercado de trabalho e até em função do agravamento da sua deficiência por força das condições específicas que ele tenha. Eu vou dar só um exemplo que me apareceu, que eu tive contato já de um ano para cá, de um rapaz, que ele hoje deve ter em torno de uns 32 anos de idade. E esse rapaz, ele é portador de uma paralisia cerebral. Ele teve, então, por força dessa paralisia, sequelas motoras, sequelas nos membros inferiores, nas pernas, e tem uma dificuldade enorme de se locomover. Ele foi submetido a um tratamento após ter começado a trabalhar. Muito embora a deficiência, ele conseguiu acesso ao mercado de trabalho e conseguiu trabalhar. Só que durante o seu tempo que ele estava trabalhando, ele foi acometido de um agravamento da sua deficiência. E, a partir de então, ele tinha muita dificuldade para se locomover. Dependia de transporte público. E, a partir de então, ele começou a ter dificuldade para chegar até o local de trabalho. Ele foi submetido a um tratamento cirúrgico para tentar corrigir a deficiência, que acabou, na verdade, piorando o estado de saúde dele. E o que aconteceu? Esse rapaz estava com 15 anos de contribuição para a Previdência, não tinha tempo para se aposentar, mas ele não tinha mais condições de trabalhar. Muito embora ele tivesse tentado, tivesse conseguido trabalhar por 15 anos, ele ainda estava jovem e não tinha condições mais de continuar trabalhando, em virtude do agravamento da situação de saúde dele. Bem, nós já sabemos que uma pessoa dessa tem dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. A própria lei 8.213/91 teve que obrigar as empresas a inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Se não fosse isso, certamente essas pessoas teriam muita dificuldade em conseguir uma colocação. O que sobraria de opção para essa pessoa? Se ela não conseguisse trabalhar, teria que receber aquele benefício assistencial, que nós vamos falar mais para frente, com o valor de um salário mínimo, que a Previdência Social pode pagar quando a pessoa se encontra em situação de deficiência, quando ela também está numa situação de miséria. Além de ter uma situação de deficiência, tem que estar em condição de miséria. O que não era o caso dele, porque a família não estava enquadrada nessa situação de carência. Na situação dele, como a lei ainda não estava regulamentada, a única opção que existia era requerer ao INSS uma aposentadoria por invalidez, com toda a dificuldade que nós sabemos que existe. Se para uma pessoa que já está em boas condições de trabalho, o INSS já não quer aposentar, imagina para uma pessoa que vai ter que provar que está impossibilitada de trabalhar. Ou seja, o INSS, na verdade, não aceitou, acabou sendo resolvido na via judicial. Esse exemplo eu trouxe para vocês para mostrar o seguinte, que se não fosse o avanço que nós estamos tratando aqui, muitas pessoas que tiveram dificuldade e acabaram se inserindo no mercado de trabalho, elas vão ter que ser expulsas se elas não tiverem condições de continuar trabalhando. Elas vão ter que tentar se aposentar por invalidez com toda a dificuldade que existe, e se não conseguirem, elas vão ter que se encontrar em situação de necessidade, o que também não é admissível. Então, essa aposentadoria especial vem para reconhecer e garantir que essa pessoa consiga se aposentar com um tempo de contribuição menor. E quais são as características básicas dessa nova modalidade de aposentadoria? A primeira delas, óbvio,
Essa aposentadoria especial, ela será concedida em duas situações, basicamente. Primeiro, com tempo de contribuição diminuído, nós vamos ver mais para frente como é que vai se diminuir. Como eu disse para vocês, a aposentadoria por tempo de contribuição, para uma pessoa que não é deficiente, ela é concedida para o homem com 35 anos de contribuição e a mulher aos 30 anos de contribuição. O que a aposentadoria, então, essa lei complementar vem tratar é justamente diminuir esse tempo necessário para a pessoa se aposentar, respeitando que ela tem mais dificuldades para continuar inserida no mercado de trabalho. Mas só que, além dessa aposentadoria por tempo de contribuição com tempo diminuído, se a pessoa não tiver o tempo de contribuição necessário, poderá também conseguir uma aposentadoria por idade, com o limite de idade diminuído. Então, nós temos duas possibilidades para essa pessoa. Ou ela se aposenta com um tempo de contribuição, e se ela não tiver o tempo de contribuição, poderá se aposentar por idade, mas também com uma idade menor do que para um trabalhador que não é deficiente. E uma coisa que me chamou a atenção nessa lei complementar, e que vai ajudar muitas pessoas, é o fato de que o cálculo desse benefício, dessa aposentadoria, não terá a aplicação do fator previdenciário. Nós já tivemos a oportunidade de falar bastante aqui sobre o fator previdenciário em outras oportunidades, mas só para esclarecer os senhores, para aqueles que vão se aposentar atualmente, o fator previdenciário diminui de forma grande, de forma substancial a aposentadoria. Só para vocês terem ideia, uma pessoa hoje, que contribuiu durante toda a sua vida, vai se aposentar um homem com 35 anos de contribuição, e ele tiver 53 anos de idade, esse fator previdenciário aqui leva em conta essa idade que essa pessoa se encontra, e a expectativa de vida dele. O que vai acontecer? Esse fator diminuirá o valor do benefício por força da sua idade. Enquanto ele estiver recebendo benefício, vai ser calculada uma expectativa de vida e vai diminuir o valor do benefício em função dessa expectativa de vida. Dá uma diminuição da ordem de quase 40% se o homem vai se aposentar na faixa de 52, 53 anos de idade. Então, para tentar amenizar o impacto dessa redução, o legislador previu o seguinte: que para essa aposentadoria especial, o fator só vai ser aplicado se ele aumentar o benefício. Existem casos que sim, se a pessoa está com uma idade avançada, pode ser que o fator acabe aumentando o benefício. Então, como regra, nessa aposentadoria especial aqui, esse fator previdenciário não vai entrar, ou seja, o valor do benefício vai ser maior. Já estão começando a pensar aí que isso pode ser interessante, não é? E uma outra característica também que vai dar muito pano para a manga é o seguinte: o tempo de contribuição necessário para essa aposentadoria especial, ele será diminuído de acordo com o grau de deficiência dessa pessoa. Deficiência grave, moderada ou leve. Por enquanto, não adianta me perguntar, por enquanto nós não sabemos que tipo de deficiência vai ser enquadrada nesses 3 requisitos. Isso vai ser dito através de um decreto, que vai definir cada espécie de deficiência, para que grau de incapacidade ele vai estar enquadrado. E com certeza vai dar muito pano para a manga também, vai dar muita discussão, não tenham dúvida, gente, vai dar muita discussão. Até porque, olha o que vai acontecer. Essa deficiência e o respectivo grau de deficiência vai ser definido através de perícia. Aquela famosa perícia médica que todo mundo tem medo, aquela perícia médica que todo mundo já tem uma visão de como funciona, vai ser definida através da perícia médica do INSS. Ela vai confirmar se aquela deficiência que a pessoa possui, ela existe, e qual vai ser o grau da deficiência. E aqui eu faço um parêntese para lembrar o seguinte, que nós já temos uma dificuldade enorme para conseguir, através das perícias do INSS, reconhecer se a pessoa se encontra realmente incapacitada ou não. Imagina agora
como vai funcionar a perícia para receber toda essa população que vai pleitear o reconhecimento desta aposentadoria especial. Hoje nós sabemos que as perícias, os peritos médicos do INSS, não têm obrigatoriamente especialidade para avaliação daquele tipo de doença em que ele está lidando, com aquele periciando que está ali na sua frente. Uma pessoa com problema de ortopedia, ela pode ser periciada por um cardiologista. E aí, como é que vai ficar essa situação? Eu estou um pouco preocupado. Sinceramente, me dá um pouco de preocupação isso daqui. Uma outra coisa que foi tratada na lei complementar foi o seguinte: aquelas pessoas, aqueles segurados que contribuíram perante outros regimes de previdência, vamos imaginar o seguinte: servidor público, trabalhou perante o serviço público, contribuiu perante o regime próprio de previdência, que não é aqui o regime geral, que não é o INSS, contribuiu para institutos de previdências municipais, estaduais, trabalhou para a prefeitura, com serviço público, mediante contribuição a outro regime, vai poder trazer esse tempo de contribuição para conseguir essa aposentadoria especial também. Se essa pessoa trabalhou no serviço público, é deficiente, ela vai ter o direito de reconhecer esse tempo de período perante outros regimes e trazer aqui para conseguir a contagem perante o INSS. Também um grande avanço. Uma outra coisa também que me chamou a atenção e me deixou bem contente é essa daqui. É uma coisa que me preocupava, porque eu tinha a sincera preocupação se o INSS começaria a reconhecer a deficiência somente a partir da edição da lei complementar. Mas o que veio o legislador dizer para tranquilizar as pessoas é o seguinte: que se a deficiência for reconhecida aqui antes da edição da norma, a pessoa poderá ter o direito ao reconhecimento dessa deficiência, mesmo antes da lei complementar. Ou seja, pessoas hoje que trabalharam, contribuíram à Previdência Social, e estavam nessa condição, na situação de deficientes, contribuíram à Previdência, mesmo deficientes, vão ter o direito ao reconhecimento hoje dessa aposentadoria especial. É uma coisa que me preocupava, porque eu pensava o seguinte: não, o governo vai querer colocar, então, nessa lei complementar, que somente a partir da edição dessa norma, as pessoas que começarem a contribuir a partir de então vão ter direito a essa aposentadoria. Não. A lei complementar foi clara. A pessoa pode ter contribuído durante toda a vida, mesmo antes da lei complementar, na condição de deficiente, vai ter reconhecido o direito à aposentadoria especial. E uma outra coisa também é a seguinte: e se essa pessoa, esse segurado, trabalhava e não era portador de deficiência? Aliás, portador de deficiência é um termo que não é correto, na verdade, né? É o deficiente. A pessoa deficiente não porta nada, ela é uma pessoa deficiente, não é verdade? Se essa pessoa não era deficiente, trabalhava normalmente, e por uma circunstância qualquer da vida, acabou sendo acometida de uma deficiência. Após começar a trabalhar, vou imaginar que ela estava trabalhando já há 10, 15 anos. Esse segurado, ele também terá direito a uma diminuição do tempo da sua aposentadoria. Porque, a partir de então, se ele, depois que ter trabalhado 10, 15 anos, for acometido de deficiência e tiver trabalhado por mais tempo, ele terá direito a um reconhecimento dessa diminuição do tempo proporcional para a sua aposentadoria. Isso ainda não está muito claro como será feito. A lei complementar já definiu esse direito, mas isso vai ser regulamentado através de um decreto, de como será diminuído esse tempo, já que a pessoa adquiriu essa deficiência depois que ela começou a trabalhar. Mas está garantido já na lei complementar, que já é um alívio para nós. Agora, se esta pessoa, ela trabalhou, estamos falando aí de uma relação com o INSS,
de décadas. A pessoa, para se aposentar, precisa aí de décadas de contribuição. A nossa preocupação é a seguinte: como é que essa pessoa fará para conseguir provar quando é que surgiu a sua deficiência? Porque isso vai ser objeto de questionamento por parte do INSS. Nós temos que lembrar o seguinte: o INSS ele é um órgão segurador. O INSS se chama Instituto Nacional do Seguro Social. Né? Então, em determinadas situações, ele vai querer questionar esse segurado para confirmar se essa pessoa realmente adquiriu essa doença, essa deficiência, e quando essa deficiência surgiu. E o que é que diz a lei? Diz o seguinte, olha: a data de início da deficiência será fixada, ainda que por aproximação, pela perícia médica do INSS. Ou seja, mais uma situação em que vai dar muita discussão. O que eu já adianto para vocês é o seguinte: que se vocês já estiverem pensando aí em algum conhecido, algum familiar que estiver nessa situação, já comecem a preparar a documentação. Mas, que documento que eu vou ter para provar a situação de deficiência e quando ela começou? Talvez vão ter que ir atrás de relatórios médicos, exames, prontuários médicos em hospitais, em clínicas em que essa pessoa foi atendida, para já se preparar, porque se essa deficiência aconteceu depois do início da contribuição, pode o INSS querer contestar quando essa deficiência começou. Então, pessoal, alerta, já vai começando a se preparar aqui, hein? Como eu disse a vocês no início da nossa exposição, existe uma outra modalidade de aposentadoria especial para aquelas pessoas que trabalharam em contato com agentes nocivos. Pessoa que trabalhou com eletricidade, trabalhou com agente químico, médicos, enfermeiros que trabalharam com agentes biológicos. E essas pessoas, por força dessa exposição, desse contato com um agente nocivo, elas têm direito a uma aposentadoria com tempo diminuído. O que diz a lei para evitar essa confusão com a aposentadoria especial para o deficiente? Diz o seguinte, olha: que essa redução de tempo para o deficiente não poderá ser cumulada com aquele diminuição que já existe para a aposentadoria especial para uma pessoa, para um trabalhador que já teve contato com agentes nocivos. Né? Ou seja, eu não vou poder ter direito a uma aposentadoria especial duplamente reduzida. Reduzida por força desse contato com agente nocivo e reduzida também por força da deficiência. Tá? E o que mais interessa para a gente é saber como é que será essa diminuição. O que é que diz a lei complementar? Para quem vai se aposentar por tempo de contribuição, para o deficiente que vai se aposentar por tempo de contribuição, como será essa redução? Olha só. Para o homem deficiente com uma deficiência considerada grave, que nós não sabemos ainda como é que ela vai ser definida, nessa deficiência grave ele vai se aposentar contribuindo por 25 anos de tempo de atividade perante o INSS. Pessoal, de 35 anos para 25, a redução é substancial, 10 anos. Pode parecer que não, mas é sim. É uma redução muito grande. Para quem está perto da aposentadoria sabe que às vezes 2, 3 anos, né? Às vezes custa passar para a gente conseguir se aposentar, não é? Para a mulher, ela vai poder se aposentar com 20 anos de contribuição. Deficiência moderada, homem, 29 anos, e a mulher com 24 anos de tempo de contribuição. E a deficiência que será considerada como leve, e aqui com toda a reserva, né? Uma deficiência considerada leve, eu não sei o que vai ser, só eles sabem o que vai ser definido como uma deficiência leve, né? Mas o homem, com 33 anos, e a mulher com 28 anos de tempo de contribuição. Isso para mostrar para vocês qual vai ser a briga que será instalada entre a população trabalhadora deficiente e o INSS. Por quê? O que vai acontecer? O INSS vai querer considerar aquela pessoa com uma deficiência tida, amplamente considerada como grave, vai querer enquadrar essa pessoa com uma deficiência moderada, para obrigar essa pessoa a contribuir mais.
Vocês apostam que isso vai acontecer ou não? Eu aposto. Vai dar muita discussão. E deficiência leve também. Vai querer considerar todo mundo, colocar essa pessoa... O INSS vai querer considerar todo mundo com uma deficiência moderada e leve. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou adivinho? Não. Porque isso já acontece com a aposentadoria especial comum. Não sei se vocês devem se lembrar, mas querem puxar na memória, a aposentadoria especial comum existia antigamente para motoristas, motoristas de caminhão, de ônibus, médicos, enfermeiros, e com o passar do tempo isso foi sendo excluído, isso foi sendo retirado da lei. E essas pessoas hoje têm uma dificuldade imensa para conseguir se aposentar. Que dirá, meus caros, para uma situação como essa? Eu estou fazendo uma crítica, mas eu sei que essa lei aqui é um avanço enorme. Para o que nós estávamos antes, que não existia reconhecimento nenhum, a existência da lei complementar já é um avanço absurdo, não é? E como eu disse para vocês também, além da aposentadoria por tempo de contribuição, que será diminuída, nós teremos também a aposentadoria por idade, especial para o deficiente. E como ela será regulamentada? Da seguinte forma, a idade mínima vai ser diminuída em 5 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. 60 anos homem e 55 anos a mulher. Ah, mas é menor do que a aposentadoria por idade comum? É, porque a aposentadoria por idade comum, o homem precisa de 65 anos e a mulher 60. Já é uma vantagem. Só que, além da idade mínima, esse homem e essa mulher vão precisar também comprovar 15 anos de trabalho nessa condição de deficiência. O que a gente precisa lembrar também é que uma distinção que eu queria fazer no início da palestra, e agora vou tratar com mais profundidade, que é diferenciar a aposentadoria especial do deficiente para o benefício assistencial da Lei Orgânica de Assistência Social. Tem muita gente que, às vezes, em palestra, em curso, pergunta, mas, doutor, a gente está falando aqui de aposentadoria para deficiente e tal, mas eu conheço uma pessoa lá da minha rua que ela nunca pagou o INSS e recebe um benefício da Previdência. Por que isso acontece? O senhor está falando de benefício e tudo mais, a pessoa tem que pagar 35, a pessoa nunca pagou o INSS e vai conseguir um benefício? Aí que está a diferença. A aposentadoria especial é para aquela pessoa que contribuiu, estava filiada à Previdência, pagando a sua contribuição. E nessa condição ele terá direito a uma aposentadoria com valor, com tempo de contribuição diminuído ou com uma idade diminuída. Agora, o benefício assistencial é para aquela pessoa, para aquele segurado, ou de idade avançada ou deficiente, que se encontra em situação de miséria. Aí sim, o Estado ele é obrigado a pagar através do INSS um benefício equivalente a um salário mínimo. E com toda a dificuldade que existe, a pessoa tem que comprovar que está em situação de miséria e comprovar também a deficiência. Mas é uma saída também. Se a pessoa, às vezes, não conseguiu contribuir pelo tempo necessário para alcançar o direito à aposentadoria especial, ele pode conseguir também, se tiver em situação de necessidade, conseguir o benefício da Lei Orgânica de Assistência Social. Aquele benefício da LOAS. Não é? A diferença aqui é que o benefício da LOAS será pago no valor unicamente do salário mínimo. E o benefício aqui para o aposentado especial, como é que ele vai ser calculado? Ele vai ser calculado como uma aposentadoria comum, com a ressalva de que não vai ter aplicação daquele redutor em função da sua expectativa de vida. Isso é importante, eu sempre procuro trazer nas palestras, quando a gente fala de previdência, sempre arranjar uma desculpa para falar sobre o cálculo do benefício. Porque isso daqui, meus queridos, é uma situação que é pouco divulgada e todas as pessoas, não vou dizer, mas olha, 90% das pessoas têm dúvida de como vai ser calculada a aposentadoria. Eu quero sempre aproveitar esse espaço aqui do Cresce, né, para falar para vocês, para falar para o pessoal que está assistindo a gente pela internet, que vai assistir a gente pela TV Cresce, de como é calculado o benefício. Isso aqui é muito importante. Olha só,
Para aquelas pessoas que começaram a contribuir ao INSS a partir da reforma da Previdência feita lá em 99, como é que vai ser calculada a sua aposentadoria? É uma média aritmética simples. O INSS vai fazer uma média com base em 80% dos seus maiores salários de contribuição, a base de cálculo que vocês pagam a contribuição para o INSS. O que acontece aqui, então? Para aquela pessoa que começou a pagar a contribuição ao INSS a partir da reforma da Previdência, todo o período de contribuição vai ser levado em consideração no cálculo. Não é só os últimos 3 anos que a pessoa contribuiu. Muita gente ainda chega com essa dúvida. Mas, doutor, eu estou contribuindo pelo máximo agora, vou conseguir me aposentar pelo máximo? Infelizmente, não mais. Por quê? Antes da reforma da Previdência, realmente isso existia. A pessoa, quando ia se aposentar, o cálculo era feito com base nos últimos 36 salários de contribuição. Aí o que acontecia? Tinha muita gente que fazia o seguinte, né? Quando estava próximo da aposentadoria, aumentava o valor da contribuição. Para evitar uma situação como essa, o governo, obviamente, sabendo que isso aí podia ser pesado para os seus cofres, implantou regras. Uma das regras era aquela famosa escala de salários, né? A pessoa tinha que contribuir sobre um salário mínimo, 2, a chegar até 20 salários. Né? Quando foi feita a reforma da Previdência, o que aconteceu? O governo acabou aumentando o período que vai servir para se calcular essa aposentadoria. Se antigamente eram os últimos 36 salários, a partir de agora ia ser um tempo muito maior. Para quem começou a pagar a Previdência a partir dessa data aqui, vai ter que se aposentar com base na média de todo o período de contribuição que ele fez durante toda a sua vida. Para quem começou a pagar a partir de 99, hein? E para quem começou a pagar antes? Vai ter uma diferença. Para quem começou as suas contribuições, para quem se filiou, se vinculou à Previdência, antes da reforma da Previdência, a média vai ser utilizada com base nos salários dessa pessoa de julho de 94 em diante. Quer dizer que não vai ser os últimos 36 salários? Gente, não vai. Para quem começou a pagar a Previdência mesmo antes, vai sofrer essa redução também, vai ter que servir para o cálculo do seu benefício uma média aritmética simples de 80% dos seus maiores salários, de 94 até a data em que essa pessoa for se aposentar. Lembrando aqui que para essa aposentadoria do deficiente, somente será aplicado aquele fator previdenciário se aumentar o valor do benefício. Se esse fator reduzir, o governo não pode, o INSS não pode aplicar o fator previdenciário. Aquele redutor que nós vimos lá, que leva em conta a expectativa de vida dessa pessoa. Pessoal, toda essa nossa exposição ela é destinada a esclarecer vocês um pouco sobre como vai ser essa nova modalidade de aposentadoria. Obviamente, a gente sempre tenta trazer aqui alguma coisa nova, uma inovação, alguma situação que vai trazer muita discussão e que pode beneficiar pessoas que nós conhecemos ou até nós mesmos. Né? O nosso intuito, então, é sempre esclarecer vocês do que existe de mais recente sobre a Previdência, sobre inovações que existem em matéria previdenciária. Obviamente, nós teremos aí um longo caminho pela frente para reconhecer quais serão as situações em que as pessoas conseguirão essa redução do tempo de contribuição para essa aposentadoria especial. Nós teremos muita discussão, mas já para nós será um alento reconhecer que o deficiente se encontra em uma situação de desvantagem e ele precisa ter melhores condições de acesso ao mercado de trabalho, condições de acesso público, de transporte, e medicação e tratamento para que ele possa ter uma vida digna, para que ele possa conseguir ser reconhecido em igualdade perante os demais membros da nossa sociedade. Então,
tirando um pouco essa questão técnica, nós temos aqui uma questão social de valor inestimável. Chicoto, São Paulo, diz: sou aposentado por deficiência física desde 2004. Em 2011, fiz o curso de TTI e atuo na área até hoje. Tenho 60 anos e contribuo com o INSS desde 1966. Sempre trabalhei no ramo de farmácia. Recebo um benefício de mais ou menos R$ 2.600. Quero saber se, caso eu peça a baixa do benefício e volte a contribuir como autônomo, recolhendo um valor maior, eu terei o direito de receber um salário maior. Olha só, a pergunta foi feita por quem? Qual o nome? Chicoto, de São Paulo. Chicoto, obrigado pela sua participação. E olha, é uma questão importante, porque o que aconteceu? Essa inovação acabou sendo trazida na nossa lei, sendo que já existiam pessoas que conseguiram uma aposentadoria antes, geralmente uma aposentadoria por invalidez, que, se não me engano, é o caso aqui do Chicoto, né? Ele foi aposentado, então, por invalidez, e o INSS permite que essa pessoa possa solicitar a alta, ou seja, o cancelamento desse benefício. Precisa ver se vale a pena, pelo seguinte: a aposentadoria por invalidez, ela vai ser calculada, ela foi calculada e vai ser calculada igualmente, seria uma aposentadoria especial para o deficiente. Precisa saber, então, Chicoto, se vale a pena você dar baixa nesse benefício, solicitar a sua alta, reconhecer, então, que você teria condições de trabalhar, continuar pagando, exercendo a sua atividade, para reconhecer o direito a uma aposentadoria especial. Isso pode dar ensejo a muita dificuldade, porque, como nós dissemos aqui na palestra, quem vai definir se essa pessoa tem condições, qual o grau de deficiência dessa pessoa, vai ser o próprio INSS. Certamente, Chicoto, já foi difícil você conseguir essa aposentadoria por invalidez. Agora, se você se submeter a uma nova perícia, eu analisaria com cuidado. Primeiro, por essa questão da perícia, e segundo, pela questão do valor. Você precisa saber se a época que foi concedida a sua aposentadoria, talvez o cálculo fosse mais benéfico. Vai saber se ele conseguiu se aposentar ainda com base naquela média dos últimos 36 salários. Precisaria ver no caso a caso se vale a pena você continuar, retornar à sua atividade. A gente tem que lembrar também o seguinte, que uma pessoa que tem vontade e que quer retornar ao mercado de trabalho, ela tem que ser beneficiada, né? Nós temos que primar aqui, prestigiar sempre o valor social do trabalho. Se ele sente, então, Chicoto, se você sente condições de retornar ao mercado de trabalho, agora, se antes você tinha um receio de voltar ao mercado e depois não conseguir se aposentar, talvez hoje, com essa aposentadoria especial para o deficiente, talvez seja um alento para você conseguir, então, retornar ao mercado de trabalho para, mais para frente, conseguir novamente um benefício. É isso aí. Doutor, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Vamos lá. Uma pessoa que consegue, através daquele benefício de isenção de impostos para a compra de veículo, ela, então, supostamente considerada deficiente, de alguma maneira. Essa deficiência, ela que mesmo que não permita, vamos dizer, que ele não pare de trabalhar ou que tenha alguma coisa, mas que perca, por exemplo, parte dos seus movimentos, isso é considerado uma deficiência especial? Existe a possibilidade de aposentadoria com esse grau de deficiência e, de certa forma, um reconhecimento do próprio governo, porque todo o sistema é feito através para obter a obtenção da isenção dos impostos, tem que haver um laudo médico, não é isso? Justamente. Então, a pergunta é exatamente essa, se ela se encaixa nessa condição ou se essa pessoa também tem a possibilidade de se aposentar por esse motivo. Olha, a sua pergunta também é extremamente pertinente, né? Por dois aspectos. Primeiro, quando o deficiente consegue a isenção através do reconhecimento da sua deficiência, ainda que ela seja parcial, nós não sabemos ainda como isso vai acontecer, né? Mas nós vimos ali que tem uma deficiência grave, moderada e leve.
quando essa regulamentação for aprovada através de um decreto, nós vamos saber se a deficiência que essa pessoa possui, ela vai se enquadrar como uma deficiência grave, moderada ou então uma leve. Mesmo que isso tenha acontecido no passado e reconhecido no passado, essa pessoa continua com essa deficiência. Então, esse reconhecimento público, através de um órgão público, que é a própria Receita Federal, que através de um laudo, geralmente de Serviço Público de Saúde, do SUS, reconheceu a deficiência, vai ser um elemento extremamente forte para fazer com que essa pessoa tenha o tempo de contribuição reconhecido de forma diminuída para a sua aposentadoria. Certamente, eu não tenho dúvida que essa pessoa vai estar enquadrada em alguma dessas situações, né? E lembrando que, como eu disse até para vocês, se essa pessoa já tem um documento como esse, e muitas pessoas devem conhecer alguém que também tenha uma isenção legal através de um reconhecimento da deficiência, essa pessoa já tem um grande passo para futuramente ter reconhecido essa diminuição no tempo para a aposentadoria. Então, eu recomendaria que oriente essa pessoa a guardar esse documento das 7 chaves, porque certamente, não só o documento que reconhece, mas se ela puder, inclusive, pegar a cópia dos despachos, de todo aquele processo administrativo que serviu para a isenção para fins de abatimento do valor de adquisição de veículo, que ela possa pegar até esse processo para instruir um futuro pedido de aposentadoria, né? Já vamos instruir essa pessoa a se preparar para esse futuro, né? É isso aí. Mais uma aqui. Vamos lá. Wilson, São Paulo, ele diz: boa noite. Antes de mais nada, mando um grande abraço para meu mestre do Pitan, Antônio Souza. Doutora, para ir na perícia ao INSS, é importante ir acompanhado de um advogado ciente das regras? Olha só, o nome dele é Wilson, né? Wilson, de São Paulo. Wilson, olha só, o que eu vou dizer para você? Hoje, é uma situação extremamente complicada você lidar com o INSS, né? Porque, pelo que eu disse a vocês, o INSS é um órgão segurador, né? É como se nós estivéssemos aqui perante um seguro saúde, um seguro de um veículo, um seguro de uma casa própria, né? Esse seguro, essa relação de seguro dá margem a muitas discussões, porque o órgão, obviamente, vai querer proteger o seu caixa. Todas as dificuldades que nós vemos em situação de perícias médicas, contestações que são feitas pelo próprio INSS, geralmente dão margem a uma discussão judicial. Mesmo que você esteja querendo se preparar e querendo levar um advogado para acompanhá-lo aí a sua perícia, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: esse advogado ele não vai poder entrar com você te acompanhar dentro do consultório do perito médico, por uma questão simples. Em função da ética, do Código de Ética Médico, as informações que são tratadas dentro do consultório também estão protegidas pela relação de ética entre o médico e o paciente. Então, por essa razão, o INSS ele impede que o advogado acompanhe a perícia feita pelo segurado, né? O que, na verdade, não quer dizer que você vai estar desprestigiado, que você vai estar desprotegido ou coisa do tipo. Por quê? O advogado ele pode atuar em toda a situação que existe em volta, que é o requerimento do benefício, que é contestar o resultado da perícia, seja dentro do próprio INSS, seja através de uma via judicial, né? Então, você buscar a orientação de um advogado, de um profissional da área do direito, é sempre positivo, principalmente quando você está lidando com um órgão securitário, né? Vamos lá? Tem mais uma questão? Temos mais uma questão, doutor. Vamos Só lá. um minutinho. É do Chicoto, que o senhor respondeu agora há pouco, né, aqui de São Paulo. Então, doutor, mas no meu caso, que pelo tempo que já contribuo, já deveria ter sido aposentado por tempo de serviço. A minha deficiência continua. Agora a situação ficou confusa, porque ele me diz no primeiro... Depois você até, Chico, pode esclarecer para a gente, mas ele diz na primeira pergunta que ele foi aposentado já pela deficiência, não foi? Sim, ele comenta... Tem como puxar a primeira pergunta? Ele comenta... Isso. Ele diz que ele foi aposentado já em função da deficiência. Isso. Eu acredito que, em função da deficiência, tenha sido aposentado por invalidez, né? Chicoto... Sou aposentado... Quer que eu repita a primeira pergunta, doutor? Por favor. Então, sou aposentado por deficiência física desde 2004. Em 2011, fiz o curso de TTI e atuo na área até hoje.
Tenho 60 anos e contribuo com o INSS desde 1966. Sempre trabalhei no ramo de farmácia, recebo um benefício de mais ou menos R$ 2.600. Quero saber se, caso eu peça a baixa do benefício e volte a contribuir como autônomo, recolhendo um valor maior, eu terei o direito de receber um salário maior. Então, olha só. Se você já foi aposentado por invalidez, Chicoto, o valor da sua aposentadoria já foi calculada com valor maior do que se você tivesse aposentado por tempo de serviço. Porque na aposentadoria por tempo de serviço, tem aquele bendito fator previdenciário, que vai diminuir a sua aposentadoria em função da idade. Na aposentadoria por invalidez, isso não existe. Então, a sua aposentadoria já foi no valor maior. Agora, a dúvida dele é uma dúvida que existe em muitas pessoas. Me aposentei com R$ 2.000 e tantos reais, só que o teto hoje é de R$ 4.169. Se eu continuar contribuindo hoje, será que eu terei direito a uma aposentadoria maior? Isso serve tanto para o Chicoto quanto para outras pessoas que se encontram nessa situação. Pessoal, tem que lembrar o seguinte, a aposentadoria será calculada com base numa média dos salários da pessoa, desde 94 até a data que ela fosse aposentar. E o que acontece? A pessoa fica com aquela ideia de que hoje, contribuindo para um valor maior, ela vai conseguir se aposentar mais para frente com um valor também um pouco melhor. Só que esquece como é calculado o benefício. Infelizmente, Chicoto, você pode até fazer uma simulação no site da Previdência de como será essa nova aposentadoria. Se você contribuir para o futuro, como é que seria essa nova aposentadoria? Mas, pela minha experiência, eu posso dizer para você, com certeza, que a sua aposentadoria por invalidez, ela certamente está hoje num valor maior do que se você fosse se aposentar por tempo de serviço. Mais uma? Vamos lá. Vamos lá, mais uma, doutor. De Ronaldo, de São Paulo. Boa noite, doutor Vitor. Sou portador de deficiência visual e registrado no Conselho. Minha deficiência apareceu com 6 anos e comecei a contribuição trabalhando aos 18 anos. Eu tenho 45 anos hoje e continuo trabalhando e contribuindo. Tenho direito ao benefício dessa nova lei? Certamente, o nome dele é? É Ronaldo. Ronaldo, lembrando do seu caso, eu estou agora lembrando de um caso de um professor meu de faculdade, professor Roberto Bolognini, e aqui já deixo minha homenagem a ele, foi dia dos professores essa semana, né? Professor Roberto Bolognini, ele estava na mesma situação que você, por uma situação congênita. O meu professor, ele perdeu a visão com, se não me engano, na adolescência. E com toda a dificuldade do mundo, ele conseguiu se inserir no mercado de trabalho, fez sua faculdade, hoje é advogado e professor, mesmo sendo cego. O meu professor, quando eu tive contato com ele algum tempo atrás, eu até passei para ele essa situação dessa aposentadoria especial para o deficiente, e eu tive a honra, né, de, sendo aluno dele, comunicá-lo que hoje nós teremos direito, o deficiente terá direito a essa nova aposentadoria. E vou dizer para você também, Ronaldo, você está enquadrado nessa situação, né? A pessoa que contribuiu, mesmo que antes da lei, vai ter direito a ter reconhecido esse tempo de contribuição menor. Basta saber, pelo regulamento, qual vai ser o seu enquadramento. Eu tenho a impressão de que uma deficiência sensorial, como é a cegueira, certamente será enquadrada como uma deficiência grave, não é? Mas eu fico aqui, Rodolfo, com o meu apoio a você de aguardar o regulamento e torcer para que você esteja enquadrado nessa situação. Mas, de qualquer forma, ainda que não seja deficiência grave, algum grau de deficiência, obviamente você tem e você vai estar abrangido por essa lei. Boa noite, doutor. Boa noite. Meu nome é Santos, né, sou corretor também de imóveis. A minha dúvida, doutor, é claro que vai ser analisado caso a caso, mas uma situação no cidadão que ele tem já o tempo de serviço, caso deficiente ou não, e tem aquela idade mínima, né, também considerada. Mas esse cálculo, no caso deficiente, no caso comum, né, que entra o coeficiente previdenciário... Aquele fator? O fator previdenciário. O senhor disse, né, que diminui aproximadamente uns 40%. Dependendo, né, da idade. Dependendo da idade, que vamos dizer a idade mínima, né, 53. Isso. Então, esse cálculo que se faz, por exemplo, numa situação, né, de um cidadão que, naquele momento, ele não tem aquela necessidade dessa aposentadoria, e vamos dizer que ele aguarde uma idade mais para frente para conseguir um coeficiente, né, previdenciário maior, para ter um benefício maior.
Então, o cálculo que se faz, se ele aposenta com 53 anos, ele pega essa redução de uns 40%, como o senhor disse, né? Se ele esperar, vamos dizer, 60 anos, ele vai conseguir o integral, se é que ele vai chegar nessa idade também, né? Doutor? Mas essa proporcionalidade que o governo faz, ela tem uma relação desse período? O que acontece, Santos? O fator, ele leva em conta a expectativa de vida da pessoa, né? E essa expectativa de vida ela é calculada com base numa tabela, numa tábua de mortalidade que é lançada pelo IBGE todo final de ano. Todo mês de dezembro, no dia 1º de dezembro de cada ano, o IBGE ele divulga uma nova tábua de mortalidade, válida para todo o país, para ambos os sexos, que define, naquele ano, qual a expectativa de vida das pessoas. O que nós temos observado aqui é que cada ano que passa, essa expectativa de vida tem aumentado. Só no ano anterior, se não me engano, parece que essa tábua deu uma corrigida e conseguiu, na verdade, reconhecer, com base nos dados do novo censo, que houve uma diminuição da expectativa de sobrevida das pessoas. Mas o que acontece? Na maioria dos casos, isso acontece desde 99, todo ano que passa, a expectativa de vida aumenta. Se aumenta a expectativa de vida, o que acontece com o fator? O fator aumenta e diminui o valor do benefício. Então, o que nós damos de orientação é o seguinte: quando a pessoa atinge, no caso o homem, atinge os 35 anos e a mulher atinge os 30 anos de contribuição, né, na maioria dos casos, é claro que você mesmo disse, varia de caso a caso, sim, mas na grande maioria dos casos não vale a pena esperar mais pela aposentadoria. Vale a pena, em muitos casos, vale mais a pena você fazer uma simulação e ver que a aposentadoria vai ser mais vantajosa naquele momento. Porque se você esperar mais um ano para você se aposentar, o que vai acontecer? Você espera mais um ano, deixa de receber o salário do INSS, sim, e, na verdade, quando chega no ano seguinte, às vezes você tem uma redução do seu benefício, por causa do aumento da tábua de mortalidade. Você aumenta um ano de idade, mas a expectativa de vida acaba aumentando o fator e acaba compensando uma coisa por outra com o prejuízo de você não ter recebido o benefício naquela oportunidade. Doutor, outra situação, eu gostaria de esclarecer uma dúvida, a Previdência hoje ela se mantém com a arrecadação, né, da população ativa, né, que faz os recolhimentos, né? Justamente. Então, a gente ouve muito essa questão aí do déficit, né, da Previdência. Aí abre mais esse precedente, que é um direito, que eu acredito que realmente vale a pena, né, para o deficiente, e que o senhor disse que pode chegar numa média aí de 10%, né, da população, né, confirmando. Sim. Então, essa conta não vai fechar mais ainda, então? Olha, toda essa propaganda que se faz, Santos, sobre esse famoso déficit da Previdência, sobre esse rombo que existe nos cofres da Previdência, existem até estudos feitos pela Associação Nacional dos Fiscais da Previdência que demonstram que, na verdade, não existe, rombo na Previdência, coisa alguma. A Previdência, na verdade, é superavitária. O que existe dentro da Seguridade Social, nós temos benefícios que são pagos para determinadas categorias, que, inclusive, os valores são, assim, expressivos. Principalmente na área do serviço público, muitas pessoas se aposentaram aí com valores integrais, não é? Servidores públicos, alguns vinculados à área da política, não é? Então, tudo isso acaba pesando na conta quando se vai se fazer o cálculo desse déficit ou superávit da Previdência. Mas, se a gente for lembrar que, além da folha de pagamento dos trabalhadores ativos, né, a contribuição dos autônomos, contribuição, uma parte da arrecadação feita das loterias federais lícitas, né, é bom lembrar que jogo do bicho não está incluído, né? Arrecadação de propaganda, de futebol, partidas nos estádios, existem várias fontes de renda para a Previdência Social. Então, quando a gente diz esse rombo que se fala, na verdade é uma propaganda que o governo faz. E, certamente, quando ele coloca na mídia que existe rombo, que existe déficit, certamente depois você pode esperar que existe uma modificação na lei para tentar dificultar a concessão de algum benefício. Ou então para cortar, o que não é muito raro de acontecer. Ok, doutor. Obrigado. Tá bom? Boa noite. Obrigado. Temos mais uma pergunta aí? Temos mais uma pergunta, doutor, só mais um minutinho.
Meu nome é Leandro e tenho problemas crônicos que às vezes afetam o cérebro. Sou registrado e colaboro há anos. Nessa nova lei, me encaixaria? Certamente. Leandro, Leandro. Você, nesta condição, sendo portador de uma deficiência, você certamente vai estar enquadrado. Eu só não consigo dizer para você, hoje, qual é a sua situação, se você vai estar enquadrado. É uma deficiência grave, moderada ou leve. Isso vai ser definido ainda, como eu já disse para vocês. Mas certamente você vai estar enquadrado nessa situação. Então, com esses esclarecimentos, eu queria agradecer a presença dos senhores, agradecer a quem está nos assistindo pela TV Cresce. Obrigada, doutor. Obrigado, Simone.